Qual foi a coisa mais analógica que você fez recentemente? O meu nome é Marina Mels e eu fui até uma loja, comprei um DVD da Natalie Cole, cheguei em casa, abri o DVD, tirei ele da caixinha, coloquei dentro do aparelho e então aproveitei o show depois de ver aquele menu. O menu dos DVDs era uma coisa muito maravilhosa. Bom, o meu nome é Sabrina Passos e a coisa mais analógica que eu fiz nos últimos dias foi abrir a minha caixa de tintas, que estavam fechadas já há um tempo, e sentar com a minha filha pra, de novo, voltar à aquarela, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer e que em algum tempo na pandemia e depois em outras crises da vida foi que eu corri e eu disse, eu preciso fazer isso. Eu fiquei um bom domingo inteiro, assim, longe da tela, longe do celular, longe de tudo e com um quadro novo pintado. Então, acho que ainda foi sucesso, porque eu consegui terminar um quadro que foi bonitinho. O meu nome é Larissa Guerra e ontem eu recebi 4 amigas para um brunch na minha casa e peguei a receita do bolo nas minhas anotações, nos meus caderninhos de receitas que ficam espalhados por aí. A gente vive na era da conveniência. Tudo é rápido, acessível, escalado e envolto em 1000 tecnologias. E parece que um caminho fácil é trocar a conexão por praticidade. Mas será que a gente não deveria estar justamente fazendo o caminho inverso? A nossa convidada de hoje é especialista em transformação digital e recém voltou de um dos maiores eventos de inovação e tecnologia do mundo, acreditando que o futuro é radicalmente analógico. Vem com a gente e com a Sabrina Passos para essa conversa. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. Ou a gente, como pais e mães, como líderes, como indústria, como humanidade mesmo, decide buscar o que eu estou chamando de radicalmente analógico, ou as nossas comunidades vão enfraquecer até deixarem de existir. E sem comunidade, não tem futuro. A autora dessa canetada me pegou desprevenida numa manhã, semana passada, lendo esse texto enquanto eu estava lá na bike fazendo academia. E aí eu fiquei pensando que a gente se conhece, assim, desde quando a gente trabalhou juntas em eras longínquas. A gente voltou a morar na mesma cidade e 2 anos depois, a única vez que a gente se encontrou foi rapidinho na entrada de um show. Então eu fiz o quê? Eu chamei ela pro Donas pra gente fazer isso e já emendei dizendo, vamos marcar uma janta. Sabrina Passos, muito bem-vinda ao Donas da Porra Toda de novo, né? Porque você teve com a gente no 4º episódio. Lá no início. Lá no início, em 2019. Se apresenta pra quem ainda não te conhece. Muito bom. Obrigada, Lari. E obrigada, gurias, porque tá aqui um pouco que a gente vai falar disso. É muito ruim a gente não ter se encontrado. A gente se encontrou digitalmente só, né? Eu vi tua casa, eu vi tua mudança, eu vi o divórcio, eu vi tudo que aconteceu. Mas nada de perto, né? A mudança de trabalho, enfim. Eu sou a Sabrina, sou jornalista. E como as gurias falaram, eu trabalho com digital já há muito tempo. E em algum momento da vida saí da redação e fui trabalhar com negócios digitais. E eu sou uma entusiasta de fato do digital. Acho que ele facilita e melhora muito a nossa vida. Mas ele recentemente, acho que depois da maternidade, passei a questionar um pouquinho mais as coisas, não só isso, mas outras coisas. Estudei um pouco fora, sempre com isso assim de digital. Tive 5 anos gerenciando parcerias de mídia dentro do Facebook, então estive na Meta um tempão, e Meta era tudo, né? Instagram, Facebook, WhatsApp, então do lado de lá, eu brinco um pouco do lado de lá. Desde 2023, quando apagaram-se as luzes do Facebook para essa indústria nossa aqui de mídia, de news, eu tenho trabalhado numa consultoria que não é aqui do Brasil, mas faz coisas muito legais aqui. Então eu estou aqui liderando laboratórios, enfim, sempre focando em inovação, sustentabilidade dos nossos negócios digitais. Então não quero que eles deixem de existir, tá? Vamos começar porque eu não vou virar uma senhorinha offline dos gatos. Continuarei digital. Mas é isso. Eu sou mãe da Cora. A Cora tem 6 anos e ela já sabe que o celular faz mal, que as telas fazem mal, mas também curte muito Disney e entende que aquilo que a gente chama de cultura pop, que todo mundo conhece, que é mainstream, também é importante. Ela não vai ser alfabetizada lendo uma falda, né? Ela vai curtir aquilo que todo mundo curte, mas sabendo que pode fazer mais mal para ela do que bem. Gente, tenho várias questões para falar de Sabrina. Para começar,
que lá, quando ela participou com a gente em 2019, ela já era o nosso exemplo de uma mulher de sucesso. Ela foi escolhida para este episódio para falarmos o que significava sucesso. E eu tava agora... tão achando que eu não tinha nenhum sucesso naquela época, porque era um horror, assim, 19, achando que o mundo ia acabar. Mas era muito, muito legal rever, repensar, né, o que a gente falou naquela época, muito bom. E agora ela tá aqui de novo com esse lugar de uma mulher que a gente admira muito para falar de rede social e de uso de internet, de uso de plataformas digitais, do lado de quem já esteve do outro lado do balcão, com todas essas vivências. Então, assim, tô muito animada para essa conversa. Vocês sabem que eu vou xingar redes sociais. Ai, que gostoso. Tô aqui, ó, já até tirei o chinelo. Tô em casa demais. Sabrina, quero começar te perguntando o que parece ser uma grande dicotomia, porque todo mundo fala do SXSW, né, do South by Southwest, como esse evento de tendências que muito fala de inteligência artificial, que muito fala de muitas coisas ligadas ao universo digital. E aí você volta para lá, falando em futuro radicalmente analógico. O que rolou? Que é isso, Conta, né, pra né? gente. Vou contar. Esse foi o 3º ou 4º ano que eu fui ao SX, é um evento que eu sempre quis ir, sempre teve naquele... É a Disney dos adultos, né? Tem uma colega nossa que falou que essa é a Disney dos adultos, e é mesmo um pouco. A minha primeira vez foi um pouco para me desconectar dessa vida aqui, né? Dessa vida mãe, trabalhando e tal. Queria encher minha cabeça de coisas novas. Pensei, vou para esse evento sozinha. E nunca fui para cobrir o evento como jornalista, como muitos dos meus colegas vão. E aí eu meio, né, umas pessoas que já iam e fui com um pessoal. Na primeira e na segunda vez, é muito nessa canetada, foi canetada que tu falou antes, né? De impactar assim com... Não sei absolutamente nada sobre o universo, vou voltar para casa, vou dirigir Uber, porque eu tô muito atrasada com relação a isso, aquele pânico, uma panicada. E aí você se sente mal por não ver todas as palestras, e você se sente mal porque não conhecia aquela cara, aquela história, você compra livros que nunca lê. E esse ano, quando eu decidi ir numa... assim, eu não vou gravar nada, que a gente grava todas as sessões, tá? No Otter. Coisa louca, fica se trocando com os brasileiros que estão. Eu não vou anotar nada, que eu quero prestar atenção no que a pessoa está falando e não com aquela tique de repórter, né, de anotar para trazer para casa, as anotações que eu nunca vou olhar de novo. E eu decidi que eu ia fazer uma agenda que não tivesse tanto a ver com IA, com inovação, com tecnologia, afinal de contas eu trabalho com isso todo dia, e o que eu estudei ontem, hoje já não vale mais, então o que eu vi no SX sobre isso já não vale mais. Dada esse preâmbulo aí, eu fui assistir coisas que, obviamente, estão no meu... eu gosto de saúde mental, gosto de pensar nas crianças e nas telas, então eu gosto de pensar nos relacionamentos, então fui em algumas assim. E esse ano, o SXSW teve uma coisa diferente, que eles plotaram um em cima do outro 3 agendas, que é inovação, música, cinema. Sempre era separado, então tinha que ficar um tempão lá se você queria curtir uma palestra bacana com alguém da OpenAI e um show da Lannis. Esse ano tava tudo ao mesmo tempo. E foi a primeira vez que eu decidi que eu ia pra noite. Olha isso. E eu decidi que eu ia ser uma jovem ousada. E aquilo foi uma experiência muito analógica, né? De você ir pra um show de música, para você ir para um concerto, para você entrar num teatro, sentar e curtir aquela experiência. Que obviamente eu faço isso, eu gosto muito de música ao vivo. Aqui em Porto Alegre a gente tem um Araújo Viana bacana, um lugar que você vai, entra, senta, vai-se embora. Mas tudo meio controladinho, né? Vou. E no SX, como tem muita banda nova, tem muito lançamento, você entra e você não sabe o que vai acontecer. Segunda noite, teve um show da Lola Young, que eu não conhecia. E aí, no show da Lola Young já foi uma experiência assim, não conheço essa menina, não conheço essas músicas. E aí, eu fui ler sobre a história dela, todas as músicas eram muito bacanas, eu gostei muito, só escuto isso, tá? Agora no meu carro. Porque é demais mesmo, assim, vale um episódio só sobre ela, a história dela e as coisas que ela faz. E as histórias das músicas, enfim. E era num teatro, a gente tinha convite, porque quando você tem o badge, você consegue entrar. E eu tava com amigos daqui, conhecidos aqui de Porto Alegre, e daqui a pouco a gente foi pra pista, e eu tava assim, que maravilha que isso tá acontecendo. Era muito analógico, né, pra mim aquilo.
E isso foi acontecendo quase todas as noites, né? A gente teve um show do Jack Johnson, que, né, lá na Penha eu escutava ele, né, Lari, quando morava mais perto do mar. E ele tava tocando num bar de praia, assim, parecia, com brita no chão. E as pessoas, né, se curtindo e olhando no olho. Claro que um evento presencial a gente já faz mais isso, mas pra mim teve essa coisa de me conectar com gente que eu não conhecia. Sempre é assim, né? Tu sempre meio que chora com uma pessoa que tá do lado numa palestra mais emocional. Tem várias que são meio terapia, né? Um dos assuntos que foi uma autora, Jennifer, eu ia dizer Lawrence, mas ela não é Lawrence, ela é qualquer coisa assim. Essa é outra maravilhosa, que falou sobre pertencimento, e aí a gente já meio que chora com a pessoa do lado. E eu curti muito essa coisa do físico, né? Do ir aos lugares e curtir a música e tal. E quando eu tava lá no SX, aconteceram duas coisas muito importantes na minha vida pessoal, que me botaram num outro lugar dentro do SX. Eu queria voltar para casa, né? Eu queria pegar um avião e voltar para casa, né? Eu tive um episódio de violência contra a Cora na escola, e esse é um outro episódio que vocês podem me chamar aqui para conversar. Um menino bateu nela. E eu tive um exame dela, que a gente tá investigando coisas, e ele saiu quando eu estava lá. E aí eu fiquei questionando muito isso, assim, né? Do que é isso aqui, que eu tô aqui pra quê, né? Eu tô aqui pra voltar melhor para os laboratórios de IA, ou eu quero voltar uma pessoa melhor, porque eu quero estar com a Cora, eu queria abraçar ela, eu queria estar com a minha família. Então foi um evento muito, assim, caótico, né? Ao mesmo tempo eu vou hoje à noite para um show, e a minha filha acabou de acontecer uma coisa com ela, e lá no SX a gente falou muito sobre isso esse ano, sobre o indivíduo, né? A comunidade só existe porque ela tem um montão de gente, né? A gente só é uma comunidade porque um monte de Lari, um monte de Mari, um monte de Sabrina juntas. Então eu precisava lidar com aquilo sozinha. As pessoas que estavam lá não me conheciam direito, assim, não estavam com melhores amigos, e me acolheram de um jeito muito importante pra mim. Eu tinha que me relacionar aqui com as coisas que estavam acontecendo aqui sem poder, né? O digital não me ajudou em nada. Eu consegui ver a Cora e conversar com ela, não me ajudou em nada, porque ela também não queria falar sobre o assunto. Então, assim, foi um evento diferente. Ele foi menos fatalista, assim, né? Do que outros anos. A gente voltava sempre, eu pelo menos, pessimista, e puta que pariu, o que agora as máquinas vão tomar o lugar das pessoas? E esse ano não, ele foi sereno. Talvez eu tava num jeito diferente, mas eu conversei com outras pessoas que sempre vão, que aí tem aquela, né, tem sempre os cartinhos carimbados que estão sempre lá. E teve uma coisa diferente, né? O ano passado foi muito político, o Trump ele estava eleito, o evento estava com um novo dono. Esse ano ele estava num lugar diferente, eles derrubaram o prédio para construir um novo melhor para as pessoas. Então ele tava todo experimental, assim. Então acho que foi isso, sabe? E aí, provocada no encontro que teve semana passada sobre o que você traz de lá, o que foi a principal coisa, eu fiquei pensando nisso e, obviamente, lendo coisas depois. Tem todos os reportes que as pessoas publicam, né? E voltando a pensar naquilo que eu mesma tinha visto e ouvido lá, do quanto a gente tá errando muito, né? Quando a gente tá só dedicando energia para aquilo que não é conexão real, né? Para aquilo que é conexão só digital, assim. E isso casa com outras coisas que eu venho estudando aí sobre a gente pertencer, a gente ser, quanto a gente consegue se desconectar de verdade, o que muda, né? Quando a gente consegue ficar mais offline. Eu tenho amigos que conseguem bem, assim. E antes eu pensava, mas como é que pode essa pessoa, né? Que horror! Né? O meu marido é um cara bem analógico, assim, ele não entende um pouco. Por que no Instagram eu tenho que dar um coração e depois tem que dar um coração no coração que a pessoa já me deu? E a gente, olha que loucura, a gente faz umas coisas que não tem muito cabimento, né? E por que a gente faz? Por fazer, né? E aí a gente acaba ficando exposto de um jeito desnecessário. E então não tenho, assim, não tenho uma teoria formada, assim, sobre isso, nem muitos estudos, mas eu tenho certeza que a gente tá perdendo coisas, né? E eu não quero perder, eu não quero que vocês percam, eu não quero que a minha filha perca, eu não quero que as pessoas que eu gosto percam. Então, o que a gente faz, né? Onde é que a gente
não adianta eu sozinha, né? Então eu preciso. Eu falei, a louca, né, fora, acabou o celular na escola, que eu sou entusiasta. Eu sou a mãe chata, entendeu? Que não quero celular na escola. Então eu não quero estar sozinha, assim, eu só conversando com gente, eu já aceitei o convite da Lari pra jantar. A gente quer falar sobre essas coisas, né? E sem. Eu uso radicalmente, porque o ano passado, um outro cara, que eu tenho o livro dele aqui, ele falava sobre a gente ser radicalmente otimista. A gente precisa ser otimista. E aquilo me levou muito, assim, eu pensei muito sobre isso depois, e o livro dele é muito legal e tal. E aí, tem isso, se a gente não... Sabe, o negócio de a gente tem que vestir aquilo, né? Não dá pra dizer que não vai fazer e fazer mais ou menos, né? Sá, eu me identifiquei muito, assim, com esse teu texto quando você me falou, porque agora, principalmente nessa fase de mudança, e claro, eu acho que a gente vai entrar também nessa questão, falar de relacionamentos e tal, mas é porque eu sou uma pessoa um pouco analógica em coisas domésticas, assim, sabe? E me vejo sendo zoada por isso. Que é Todas as tipo, receitas. como assim a tua lâmpada não é uma lâmpada que conecta com não sei o quê? Acende. Não precisa, gente. Tem um interruptor ali, tá tudo certo, sabe? A vida inteira, sabe? É uma coisa assim, uma busca desesperada por uma facilidade em Uhum. coisas que não vão, tipo, vai mudar 1 milésimo de segundo na minha vida, assim, sabe? Se eu abrir mão, air fryer, por exemplo, até hoje eu não tenho. Não. A polêmica da Air Fryer. O título do episódio é Polêmica. A Larissa é Eu negacionista tenho- de air fryer, gente. Eu tenho no meu forno, tá? Mas eu uso assim, conto nos dedos as vezes que eu usei, assim, sabe? Não é que eu sou negacionista, é que eu fico pensando, gente, dá pra acender a boca do fogão e fazer no fogão, sabe? Qual é o. Sim. Eu não tenho muito essa pira, assim. E aí, me pegou muito no teu texto quando você fala que a gente tá consumindo um fast food emocional, assim, né? Que é Exato. gostoso, é rápido, mas não sustenta. E quando foi que a gente passou a aceitar isso como a coisa mais normal do mundo, assim? Sim, sim. Quando eu tava pensando nisso, escrevendo sobre isso, tem a coisa da gente querer a facilidade, né? E isso veio muito da nossa, aí, 10, 15 anos, do nosso acesso ao digital e do que ficou fácil, né? É muito rápido pedir um Uber, é muito rápido você marcar um Airbnb. A gente não assiste comercial, né? A gente já fica agoniado se a conexão demora, se alguém demora para atender o telefone. A gente tá ansioso, né? E aí a tecnologia foi nos deixando ansiosos, assim, porque as coisas acontecem muito rápido. Se um Uber que vai levar 7 minutos, eu cancelo. 7 minutos é nada, gente. É o tempo de tomar uma água e ir pra portaria esperar. E a gente foi ficando assim, eu acho que a gente foi ficando assim por conta das tecnologias. É muito mais rápido pagar uma conta. A gente levava uma manhã no banco em algum momento da vida. Hoje é em segundos, tu tá falando comigo pagando uma conta, a gente faz coisas ao mesmo tempo. E aí a conexão, que eu digo emocional, ela também teve que ficar rápida, né? Que é o fast food, é uma delícia fast food, gente. Eu amo um McDonald'zinho, uma comidinha rápida, uma friturinha, mas aí ela deixa a gente sem saúde, né? Se a gente só fizer isso. Não sustenta, né? E aí do sustentar relações, do sustentável pra gente. Se a gente continuar com as relações assim, fast food, como é que a gente vai sustentar uma comunidade que precisa pensar melhor, votar melhor, decidir melhor, tomar melhores decisões, todas as coisas? Porque a gente tá ali nos aparelhos, né, do fast food. Tem que comer feijão, tem que comer brócolis, tem que comer aquilo que dá trabalho pra fazer, né? E o analógico que tá falando, Lari, vai fazer um feijão, né? Vai ligar uma panela de pressão. Demora. Quem é que quer, gente? A gente quer pedir uma pizza que chega rápido. A gente quer no iFood os que entregam mais rápido. Que é uma ansiedade que não passa, né? Então você quer assistir o episódio, a gente tava falando antes do Stranger Things aí, e que é uma coisa que eu adoro muito. Rápido, você quer saber rápido o que acontece. Não degusta aquilo mais, né? Então eu acho que a gente tá deixando de degustar aquilo que é gostoso de verdade, o caldinho de feijão bom, pelo rápido, né? Quantas vezes eu trabalho, e aí eu tô me incluindo, tá, nisso. Eu não faço nada disso certo. Eu tô trabalhando e comendo ao mesmo tempo,
né? Ou eu tô na terapia e comendo ao mesmo tempo. Pelo computador aqui. As minhas sessões de terapia presenciais são muito melhores do que as online. A pandemia fez um pouco isso acontecer, gente, numa escala mundial, né, global. Todo mundo, em algum momento, precisou estar só aqui para se comunicar. Então, acho que é aí, Lari, um pouco da onde vem, assim. A gente tem da onde vem. Não é culpa do Zuckerberg, né, desse pessoal. Não. É histórico, né? A gente foi se individualizando, a gente foi conseguindo fazer coisas sozinho, né, sem precisar dos demais. E aí, a tecnologia vem facilitando muito as nossas vidas, né? E coisa que a gente perdia tempo, a gente não perde mais. Mas a gente não deixou só de perder tempo. A gente tá perdendo outras coisas. Perder tempo não é legal mesmo. Mas a gente perde outras coisas. E aí, esse balanço, que é que eu acho esse trade-off, assim, é que a gente não tá sabendo fazer. Né? Como é que a gente... Qual é o equilíbrio, né? E é difícil. Acho que é difícil... Mas eu acho que a gente sabe de onde saiu, sabe? E dá pra voltar, né? Tem um livro do Jonathan Haidt, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o do Geração Ansiosa. Ele fala que a gente precisaria de uns 2 anos pra gente conseguir voltar atrás. Se todo mundo se engajasse, né? As pessoas perguntam pra ele. Ele disse, não precisa todo mundo. A gente aqui, era que nem na Covid, assim, que a gente precisava de um monte de gente imunizada. Não precisavam ser todos, né? Então a gente precisa ter um grupo, né, de gente que fala sobre isso e tá melhorando, né? A gente vê que vem melhor, né? Eu aqui falando com vocês sobre isso é prova de que o assunto no SX ter sido humanidade, comunidade também, mas tem que espalhar, assim, né? A gente tem que existe uma epidemia de gente querendo fazer isso, assim, né? Porque senão vai ficar a gente não precisa mais aprender inglês, porque a gente bota um fone e ele fala com a gente em inglês. Né, a gente não precisa viajar e ir para um museu, porque eu consigo ter a experiência do museu em casa. Né? Cadê, né? Como é que a gente vai perceber que aquilo que a gente fazia, tem coisas que a gente precisa ainda fazer fisicamente, né? A gente mesmo. Eu acho que tem uma coisa do corpo, assim, né? A gente falou muitas vezes sobre isso aqui em vários episódios, especificamente sobre sexualidade, né? Do quanto a gente tá morando na cabeça, e aí o lugar dos prazeres físicos, não necessariamente sexuais, mas do tátil, enfim, tem sido mais difícil de atingir, assim, sido mais difícil de se conectar. E eu acho que tem isso, assim, as coisas não envolvem mais tantos sentidos como antes, sabe? A gente não tem mais o sentido do tato de ir lá e acender a luz. A gente fala, ou a gente, sabe, faz alguma outra coisa para que a luz se acenda. A gente não tem mais o tátil de abrir o DVD. E aí eu acho que essa falta de corpo nas coisas faz com que as coisas não sejam tão possivelmente degustadas, possivelmente vividas, assim, sabe? Acho que essa é uma coisa. Porque eu acho que tem uma evolução das coisas que tem um ritmo natural e que a gente não pode excluir. Você falou do feijão, né? Usando essa analogia maravilhosa. Da panela convencional, temos uma panela de pressão. É uma evolução. Ok. Mas daí a gente pedir no iFood e nem sentir o cheiro e nem botar a mão naquele feijão e nem... É um passo um pouco além, talvez, do que o que a gente... né, numa velocidade, num lugar muito diferente, assim. Então eu acho isso, que a gente tá vivendo um mundo sem corpo. A gente tá vivendo um mundo sem tátil, sem cheiro, e assim, sem todos os sentidos, né? Porque é isso, você pede pra... não vou falar o nome porque talvez você esteja ouvindo nela, pra sua assistente de voz pessoal aí, pra que ela ligue o rádio. Você não vai ligar o rádio, né? Então você não tá usando a sua visão, não tá necessariamente na tela, mas também não tem corpo. Mas também, né? Então eu acho que essa falta de corpo para as coisas tá fazendo muito mal pra gente em vários sentidos. Do adoecimento mental, a dificuldade de lidar com coisas que demoram um pouco mais, a uma ansiedade generalizada, enfim, todas as coisas que a falta de corpo nos traz, assim. Sim. Eu concordo contigo, acho que tem isso da presença física mesmo, né? E que em algum momento a gente foi obrigado a não ter presença física por conta muito da pandemia, que aí de fato foi
Não teve ninguém no planeta Terra que existia naquela época que não passou por aquilo, né? Então ela aconteceu em todos os lugares. Mas a gente se acostumou com aquilo, né? A gente foi se acostumando, né? Eu, na pandemia, acho que vocês podem se relacionar com isso. Eu fiz muita coisa aqui, deste lugar, aqui onde eu tô hoje, que é o quarto. Então aqui acontece o trabalho, acontece a terapia, acontece o exercício. Bom, o marido veio me salvar porque eu tô tossindo, ele me trouxe água. Isso acontece porque a gente tem uma relação física, né? Porque ele tá aqui comigo e ele tá me ouvindo, né? Do escritório dele aqui. Então a gente precisa estar conectado com as pessoas de um jeito e poder fazer esse tipo de gentileza, porque a gente tá próximo, né? Se eu tô sozinho no mundo, eu não consigo isso. E eu disse uma coisa no evento que eu tive na semana passada, que eu só pensei quando eu tava lá. Que é eu conversar com a Iá, né? Eu hoje mandei os exames da Pipa, que tá aqui no meu colo, pro ChatGPT me dizer o que ela tem. O ChatGPT não sabe se eu tava com meu olho cheio de lágrima quando eu li o exame, se o meu coração tava acelerado, se essa cachorrinha que tá comigo faz 15 anos é a minha melhor amiga desde sempre, esteve comigo. Ele não sabe nada. E ele joga um monte de informação ali, sem saber a relação que eu tenho com aquilo. A veterinária dela pode me mandar uma mensagem no WhatsApp um pouquinho mais calorosa, porque a gente se conhece. Se eu for até lá com os exames, ela com certeza a primeira coisa que ela vai fazer vai ser me abraçar, vai dizer calma, a gente vai conseguir, para estar contigo há muito tempo, é um privilégio. E aí a gente começa a ter um outro tipo de relação com a possível perda da Pipa, que não vai viver, infelizmente, para sempre. Né? Isso eu já entendi. Só queria que ela ficasse mais uns 5 anos aqui, mas não vai dar. Isso que a gente perdeu é da presença física, né? Quantas consultas a gente fez online? Porque precisava. Porque a gente tinha uma coisa, necessidade, né? Na humanidade não podia se encontrar. A gente achava que a gente não podia se encontrar. E eu era muito a favor do isolamento. Eu tinha uma bebê de meses, né? Mas acabou, gente. Acabou. A pandemia acabou. A gente precisa voltar. Eu trabalho remota. E olha que eu dizendo, vamos voltar para o escritório. Eu amo meu trabalho remoto. Mas a gente precisa se fechar no cafezinho, a gente precisa se arrumar, a gente precisa flertar, a gente precisa ficar presa no trânsito, a gente precisa, senão a gente não, né? A gente, indo pra praia recente, a gente bateu o carro. Eu fiquei pensando assim, se eu estiver sozinho, o que eu vou fazer? Fazia muito tempo que eu não precisava me relacionar com alguém numa crise, na PR, e aquilo é muito real, né? Isso acontece se eu saio de casa, se eu me boto no risco de estar na freeway, na chuva, dirigindo sozinha com a Cora. Senão, a gente fica aqui vendo Moana e tá tudo certo. E aí, né, quando acontece uma coisa mais séria, como aconteceu com ela recente, ninguém sabe lidar com nada, nem o colégio, nem a Sabrina, nem o pai da Cora. Porque eu acho que a gente tá perdendo relação pessoal e eu quero... É a falta de fricção, né? A falta de fricção. Falta atrito. Tem 2 pontos, assim, eu acho que no que tu tá falando, e que a Marina também falou sobre essa questão do corpo, da presença, e é uma coisa que eu venho observando, porque assim, eu gosto muito de cinema, né? Eu vejo bastante filme e tal, e eu tenho visto muito um movimento, assim, de pessoas dizendo, nossa, mas esse filme você precisa ir ver no cinema. A experiência coletiva de assistir o filme numa sala de cinema, ainda que um monte de gente desgraçada fique lá fazendo foto do filme, que eu sou radicalmente contra, para usar um termo que estamos usando aqui. Não precisa ficar fazendo imagem do filme. Vai lá e faz do pôster depois no cinema. Ou da sala depois, quando tá cheio, quando tá vazio, mas enfim, isso é assunto para outra coisa. Mas como isso envolve também a reação coletiva, sabe? Eu fui ver Hamnet numa pré-estreia aqui num shopping, e tinha um colega meu de trabalho que estava com um namorado assistindo, e quando terminou a gente olhou um pro outro e os dois estavam assim, lavados de chorar, assim, sabe? E foi tão bonito compartilhar essa experiência com outra pessoa, porque normalmente eu ia assistir o quê? Sozinha na minha TV de 28 polegadas aqui em casa, sabe? Então acho que o cinema tem usado muito esse argumento, assim, da experiência coletiva, de você assistir um filme com as pessoas que estão rindo na mesma sala que você, que estão chorando, que estão reagindo ao filme, é o react, né? É o react da vida real acontecendo.
E também tem uma outra coisa que eu tenho parado muito para pensar, assim, é que em relação ao uso de IA e de perguntar as coisas pro chat GPT e tal, é do que eu acho que a gente não tá fazendo uma reflexão correta sobre o que a gente tá abrindo mão, sabe? Quando a gente pergunta pro chat, eu tô abrindo mão de eu fazer um esforço e pensar um pouquinho, eu tô abrindo mão de não ter o convívio com outra pessoa, ou ouvir uma especialista que estudou por muitos anos para isso. Ou do acolhimento, né? No caso da Sabrina, do acolhimento de alguém. Exato. Então, é muito simbólico isso, assim, sabe? Que a gente tá... A gente tá trocando, né? Totalmente. A conexão que eu falo que essa, né, que a gente precisa ter pela comodidade, porque é mais cômodo, é mais fácil, é o fast food que eu tava dizendo antes, assim. Fica muito mais fácil, né? E a gente quer que a vida seja mais fácil. A vida é complicada, as coisas são complicadas. Então, só que a gente está querendo facilitar tudo, e, ao meu ver, a gente está dificultando outras coisas, a possibilidade da gente dialogar, né? E quando a gente leva isso para o macro, olha o que está acontecendo no mundo, né? Olha a incapacidade dos líderes de dialogarem, gente, conversar aqui no estado, no país, no mundo. Então, assim, é porque não tem, né? Não tem. Tu vai perdendo aquilo que a conexão faz rolar, né? Que é o respeito, que é a empatia, que é... Quantas vezes, né, já aconteceu comigo, aconteceu várias. A gente não gostar de alguém de cara. É mal chata, pessoa mala, pessoa... né? E aí você conhece a pessoa e você toma uma cusparada na cara, porque aquela pessoa né? É aquela coisa de alma que você... Não tô acreditando que eu fui tão injusto e tão injusta e tal. Isso acontece se a gente, né, jantar junto, se a gente viajar junto, se a gente fazer uma reunião junto, se a gente, no cafezinho, putz, acordei ruim, porque eu tive que levar a pipa de manhã no veterinário, né? Tem aquele check-in que a gente não esquece de fazer às vezes, de como é que a gente tá, né, hoje. Porque, vamos rápido aqui, a gente tem horário, eu saio às vezes da minha terapia, né, ela dura 50 minutos, aqueles 10 que eu tenho até a próxima reunião, eles não são suficientes para eu, né, limpar o choro e já entrar numa outra reunião, né? E quando você vai a pé, quando você vai de bicicleta, quando você vai de carro, de ônibus, tem o trajeto, né, que você vai pensando naquilo. Então, o que eu tenho feito, né? Acho que a gente pode pensar isso assim, tem que ter esse esforço. Tem que abrir o quebra-cabeça que você ganhou no Natal, daquela amiga que te mandou, e começar a montar, né? Tem que, né, pega a tinta e pinta com a criança. É melhor do que ligar o desenho, eu garanto pra vocês. Né? E o que mini coisas, né, que dá pra fazer? Vamos hoje, coitada da air fryer, né? A gente ama ela. Mas vamos usar outra panela hoje em vez da air fryer? Vamos ver como é que é fazer, né? Ao invés de pegar comida pronta, vamos fazer, né? E o né, que dá pra fazer na realidade de cada um, né, gente? Eu não posso abandonar o digital. Eu pago meus boletos todos, eu adoro e eu amo ver o quanto ele possibilita novos negócios e novas... Mas eu posso... Eu tenho muito tentado... Eu sou muito do papel, né? Papelaria, caderninho, Lari sabe. E no ano passado, no SX, eu comprei isso aqui, ó. Assim, quem tá vendo é um caderno digital. Chama Remarkable. Eu comprei ele em março do ano passado. Eu fui tirar da caixa em dezembro, tá? Então, assim, não precisava. Claramente não precisava dele. Aí, esse ano eu tenho tentado, né? Porque, de fato, ele tem uma comodidade de... Fica papelzinho espalhado em todos os cadernos. Ele tá todo num lugar só. É muito difícil, né? É muito mais legal o meu caderninho. Eu tenho um para as coisas da Cora. Eu anotei uma coisa da reunião, daí eu anotei uma coisa do médico, daí... E é isso, é o meu caos, é a coisa que eu sei onde estão as minhas anotações, aquela coisa que só eu... Daí ele tá aqui, e aí eu de carregar, e assim, eu amo o meu Kindle, eu amo as coisas que eu, né, que é a facilidade da minha vida de algumas coisas, mas, gente, o meu caderno, ele precisa ser um caderno normal, entendeu? Ele não precisa ser um caderno digital e tá aqui, e eu uso, porque eu custou dinheiro, e facilita para algumas coisas, mas o quanto a gente, né, o que eu perdi, né, fora o dinheiro, eu investi numa coisa que eu não vou usar, eu perdi aquilo de eu ler minha própria letra, entender que não tô com vontade de escrever, que
Eu tenho que lembrar de onde eu deixei, qual caderno eu anotei, né? Será que eu deixei no escritório? Será que tá na bolsa? Isso aqui tá tudo no mesmo lugar, é boring, sabe? É chato. Então é tentar essas coisas, sabe? Eu gostei muito dessa reflexão de vocês de o que a gente perde, assim. Eu acho que a gente só pensa no que a gente ganha, né? A gente tem muito uma perspectiva de... talvez por um discurso mesmo de tecnologia muito colocado na nossa cabeça, assim, né? De o ganho de tempo. E aí eu tenho me perguntado muito, né? Tu vai fazer o quê com o tempo que você ganhou, amor? Vai ganhar mais uns 10 minutos pra rolar o feed? Vai ficar mais 10 minutos exato. Né? Então, assim, agora eu vou entrar na da panela com vocês. Vamos usar a panela automática para fazer feijão, que é só você ir lá e apertar o botão. E vai fazer o quê com esse tempo? Você vai fazer algo legal com esse tempo? Vai fazer alguma coisa que vale a pena? Qual é o teu critério do que vale a pena, assim, sabe? Pra mim, o meu prazer nesse sentido, acho que a minha escolha consciente nesse sentido é o café. É assim, eu vou comprar o café no grão. Daí você faz a coisa toda, tá. E eu vou fazer. E assim, é um prazer que toda vez que eu tô fazendo e eu penso, putz, eu podia comprar uma cafeteira, que eu boto até a hora, menina. Eu boto a hora nela e ela vai estar com o café pronto. Ela pita quando tá pronto e te chama. Mas assim, e aí? Eu vou fazer o quê com esse tempo? Hoje eu não tô preparada pra fazer algo legal com esse tempo que me traga o mesmo prazer que fazer o meu café vai me trazer, assim. Então, acho que cada um vai ter que desenvolver um pouco das suas estratégias, obviamente, dentro da sua realidade. Talvez a estratégia para alguns que não podem abrir mão do tempo no transporte público, por exemplo, vai ser ao invés de rolar o feed, fazer alguma outra coisa, né? Enfim, palavra cruzada. Palavra cruzada, que eu e a Lari somos completamente fãs desde sempre. Então, acho que dá pra criar estratégias, assim. O que não dá, eu acho, é a gente viver no momento que a gente tá vivendo, que é um momento de absoluta inconsciência, assim, sobre o que a gente tá fazendo. Pensem numa coisa que eu gosto de pensar, assim, antes de dormir, a gente olha o celular. A hora que a gente acorda, aqui, ó, primeira coisa, o celular. Eu tenho tentado não fazer isso, né? Então a minha filha, às vezes não, ela vem sempre pro quarto, né? Pro nosso quarto. Então ao invés de eu pegar o celular, ela vai se acordando e a gente conversa. E eu digo pra ela pegar um livrinho e a gente lê. Eu ganhei aquilo, né? Eu perdi aquele tempo, eu ganhei coisas com ela. Ou eu tenho um Kindle daquele que eu consigo ler no breu, né? No escuro total. Então tá. É uma luz, é um estímulo, é tudo, mas é um livro, né, que eu quero terminar, que eu gosto de ler. Então, ao invés de... Eu hoje não preciso estar com o rádio ligado e as notícias, porque diferente da Lari que está na redação, eu não preciso, né? Eu posso me dar o luxo de só, né, me atualizar depois do que está acontecendo. Então, o que dá para fazer, né? Será que a última coisa é olhar mesmo o última olhadinha no feed, seja na rede que a pessoa está usando? Então é um exercício, né? Eu fiquei esse domingo muito sem o telefone, um pouco por isso me esforcei, né? Não quis, deixei ele longe e consciente, e um pouco porque eu tava curtindo as coisas reais, com uma visita que eu tinha em casa, com a minha mãe que tá aqui, com a Cora. E aí alguém me mandou uma mensagem e eu falei, desculpa, né? Tô o dia inteiro sem celular dela. A pessoa me respondeu, que bom que você tava o dia inteiro sem celular. Então o que a gente, né? O que aconteceu? Eu ganhei muita coisa naquele dia, eu curti coisa, eu pintei com a Cora, eu fui numa festinha, eu não tirei nenhuma foto na festinha, então acho que é de pouquinho em pouquinho, assim, né, não é assim uma revolução, vou desligar o computador, tiro o Wi-Fi da casa e joga fora no iPhone. Não, definitivamente não, assim. O radical é a gente ter o pensamento radical, assim, a gente radicalizar naquilo assim, o que eu vou fazer hoje que, né, quantas vezes eu vou pra academia e fico olhando no telefone, cada intervalinho ali, se acontecer alguma coisa muito séria, alguém vai abrir a porta da academia e chamar, porque alguém vai saber, né, alguém sempre sabe que eu tô ali. Fora isso, muito difícil, né, eu tenho, sei lá, 2 vezes na vida, acho que eu precisei, no telefone é que eu fiquei sabendo de uma coisa. Nem sei se teve alguma vez na vida assim, se não foi alguém ligando mesmo, né? Que é uma coisa analógica, tu ligar no número da pessoa.
Então é escolher, assim, né? E não é pra escolher ser roots, eu vou escolher ser, sabe, os amigos que, ai, não uso WhatsApp, ai, filho, você tem que usar, entendeu? Hoje você tem que usar, não tem que fazer, ai, não faço Pix, tem que fazer. Agora, o que que a gente, o que que dá pra abrir mão, assim, né? Pra gente ser mais, tá mais presente, né? Tá mais, é começar a anotar de novo coisas, é começar a tirar foto e mandar, revelar, eu tenho esse, tentando, né, essa coisa do hábito analógico, e sem perder de vista que isso mexe na nossa vida profissional, mexe nas próximas gerações, em tudo. Então não é força do hábito, sabe? Acho que a gente tem que, né, você estava falando um pouco sobre café, tem gente, clube do livro, clube do cinema, o lance de as pessoas, no Google tem um estudo nos Estados Unidos de busca sobre como fazer amigos, as pessoas não sabem, né? Não sabem. A gente não sabe, não sai de casa, né? Nem todo mundo, que nem minha filha aqui no elevador. Oi, amigo, você quer ir dormir na minha casa? Nem todo mundo é assim. Problemático. Mas o quanto a gente pode, e a gente aqui nesse lugar que a gente tá, estimular essas coisas, né? Quanto o Donas pode promover uma coisa que é real life, né? Quando a gente pensa no podcast, no ouvir, né? Ele é o nosso sentido mais íntimo, o da audição. Tem gente que só tá nos ouvindo agora, né? Ele tem que usar tudo para. O primeiro sentido que a gente desenvolve na barriga é o da audição. A gente escuta a mãe lá na barriga. O que dá para fazer que é offline, né? Com isso, com esse sentido da audição que a gente pode pensar essas coisas e não ser, as diferentonas querem fazer. Não, gente, porque o diferente, a gente vai ficar muito diferente um do outro, a gente não vai conseguir se entender mais se a gente não fizer esse tipo de coisa, sabe? Então eu realmente tô com essa coisa. Voltei do SX, né, voltando ao começo do nosso episódio aqui, pensando muito nisso, assim, o que se meu CPF pode fazer, né, e o quanto eu posso estimular outras pessoas, e pelo exemplo, pelo hábito, pelo convidar para, né, jantar e pensar sobre as coisas, ir mais ao cinema do que esperar o Netflix sair em casa, e trocar mesmo, né, trocar pra gente ter mais, pra poder mais, né, pra continuar existindo que nem civilização mesmo, né, que a gente tá sob risco, acho que está sob risco. Então, você deu uma lista de coisas que a gente pode fazer, etc. Mas eu quero saber o que vocês vão fazer nesses próximos dias que são coisas radicalmente analógicas. O que eu já me botei, assim, na minha listinha um pouco, eu falei aqui, isso da gente, eu tentar em casa, assim, menos o telefone antes de dormir, e quando acorda, né, ter um livro físico, Kindle comigo. Eu montei um quebra-cabeça no final do ano, e ele tava na minha mesa, não tinha mandado fazer a moldura, e aí aquele suporte de baixo estava ocupado. Então eu levei para botar a moldura e o suporte está livre, então eu tenho um novo para montar. Quero abrir ele de novo na mesa, e o bom do quebra-cabeça desse grande, se você mora com mais gente, a pessoa vai, cada um que passa vai botando uma pecinha, assim. Então, quebra-cabeça é um negócio bizarro, de maneiríssimo, que a gente devia ter em casa, né? Eu comprei tintas novas, né? Eu gosto muito da aquarela. Em algum momento eu me dediquei mais a isso. E eu decidi que eu quero de novo voltar. E aí eu, virginiana, preciso de meta, né? Assim, então até quantos eu vou pintar até o dia X. E tem uma coisa que vocês vão rir muito, que a minha mãe tá aqui comigo, passando um tempo, e a minha mãe assiste novela, né? Eu sempre fui muito noveleira. Eu amo. Big Brother, eu novela. amo. Eu sou essa pessoa, né? Reality shows, musicais, Raul Gil, tudo isso, tá? Mas não tenho feito mais isso, assim, né? Um pouco da agenda, da Cora, e aí ela assiste o desenho dela antes de dormir, enfim. O quanto eu vou conseguir parar, assim, pra sentar com a minha mãe e a gente ver o Rômulo Estrela e suspirar por ele, e entender. É um negócio de conexão, no caso, com a pessoa que tá aqui comigo, que é minha mãe, que pra mim apesar da TV, né, que é um gadget ali pra gente, muito você assistir junto e conversar sobre aquilo, assim, que com quebra-cabeça, ao invés de estar cada uma com seu celular vendo a novela, né, então você eliminar um pouco da interface de outras coisas facilita muito. Então tem essas coisas, assim, de pintar, de brincar,
e de curtir com alguém alguma coisa, né, que a pessoa curta muito, que no caso da minha mãe é o Rômulo Estrela. Todas, né, curtimos. Então, eu acho que é um pouco isso. Lari. Você, Lari. Ai, eu amei. Então, eu tô muito nessa pira de assistir novela, mas eu assisto das 7, porque eu durmo cedo, né? Então eu não consigo. E aí eu me percebi muito nesses últimos meses, eu até já devo ter falado aqui, porque como eu trabalho com o YouTube, com notícia o dia inteiro e tal, eu não quero ter que chegar em casa e escolher alguma coisa pra ver. E aí eu só pego e deixo a novelinha rolando, sabe? Pra, tipo, ter aquele... E é um acompanhamento, assim, que não precisa de uma dedicação com afinco, assim. Se eu perder um dia da novela, tudo bem, sabe? Tá tudo certo. E aí eu deixo a novelinha rolando, vou fazendo a minha janta, fazendo minhas coisinhas. Aí eu sento pra jantar, eu tô muito nessa. E eu percebi que nesses últimos dias eu tô cantando. Fazia muito tempo que eu não cantava, assim, tipo, sabe? De botar um som na casa e começar a cantar e, tipo... Nossa, que boa essa música, como fazia tempo que eu não ouvia isso, e que gostoso, sabe? Então, eu acho que são algumas das coisas que eu tenho feito. Como eu moro sozinha, né, eu acabo tendo menos interação, assim, Não, e tu mas pode é isso. cantar o que tu quiser, né? Então, assim, ninguém vai... E posso colocar o que eu quiser, e aí tô tentando, tipo, falar com as pessoas de, ai, vem aqui, vocês ficam aí dizendo quando é que vai conhecer minha casa, então agora vem, sabe? Ou dizer, não, vamos jantar em algum lugar porque faz tempo que eu não saio pra jantar, sabe? Então, alguma coisa assim nessa linha. Eu acho que estou tentando também, mas o lance do celular de manhã é o que me pega. Assim. De manhã é o horário que eu escuto podcast e tal. Mas aí é da minha loucura mesmo de jornalista. E que eu acho que tá válido, né, Lari? A gente não pode, enfim, estabelecer uma regra igual aqui pra todo mundo que tá aqui. Tu mora sozinha, eu tenho a minha vida com a Cora, a Mari tem a rotina dela, a gente tem outros trabalhos além do trabalho principal. A gente gosta de fazer outras coisas, mas no dia ser mais consciente, assim, do que a gente tá fazendo, né? Então, às vezes a gente tá à mesa e aí, sei lá, alguém que tá junto tá com o celular e eu tento, vamos ficar sem celular agora na mesa, só pra gente curtir um pouquinho aqui essa comida? O que dá pra fazer, né? Então, eu preciso parar e escrever sobre isso, mas a gente pode dançar, né? Eu dancei um tempo, dançar é muito legal. Dançar é o corpo, né, que tu tava dizendo, Mari. E eu dançava no estúdio que não tinha espelho. Então, não fica aquela coisa de você performar, né? De você ter que fazer. É muito legal. Então, exercício físico, né? Coisas que a gente pode... Simples, né? E eu não quero falar assim de Bob Goods, mas é um negócio do que dá pra fazer. Sim, mas tem o seu lance, né? Eu tava agora scrollando, né? Porque a gente faz isso. E como eu compro muito online... Parece que muita coisa realmente funciona, o algoritmo me sugere coisas legais. E eu comprei, tomara que esse episódio saia e a minha mãe não escute antes de chegar, é um livro de tecido. E é o livro de tecido que você faz os pontos, e você vai fazendo, e ela borda, ela gosta dessas coisas. Eu comprei pra ela testar, que eu amei livro de tecido. Gente, eu amei isso também. Eu comprei no ano passado um negócio pra secar flores. Então, assim, ele ficou fechado um tempo, depois eu abri e tal. Tem umas coisas meio malucas que existem, mas que a gente pode testar, sabe? E tentar, para que quando a gente tiver que estar conectada, e a Lari tem que estar muito, eu preciso, né, estudar. Agora em maio começa um outro laboratório de IA, eu preciso estar aqui, ó, no top do game, entendendo tudo. Mas quando eu tô fazendo aquilo, mas eu sei que eu tenho o meu momento de fazer meu café, de curtir minha ginástica, que eu vou pintar, e que às vezes eu vou pintar vendo... Às vezes eu pintava de madrugada e eu descobri que a Globo passa uma novela de noite, madrugada, assim, 3 da manhã, que eu não sabia. Eu descobri isso esses dias também. Na madrugada, pintando, era muito legal. Tem gente que compra aqueles de pintar by the numbers, sabe? Que tem um númerozinho. Você não precisa pensar muito, você só pinta da cor que o número tá te dizendo. E isso é aprender um idioma. Eu sei lá o que a gente vai fazer. Mas tem que estar menos intermediado por alguma coisa digital. Eu acho que já é um começo. Que apesar de não ser 100% radical, assim, para algumas pessoas vai ser muito radical não olhar o celular antes de dormir. Sabe o que pra mim foi radical, muito radical? Ter trocado a minha atividade física por nadar. Olha aí. Pra não ficar no celular. Não tem como, né? Ainda não tem como, né? Então, e daí aconteceu uma coisa engraçada que foi, eu comprei o relógio pra acompanhar... Enfim, ele fica falando com você quando você tá nadando. Processos. E aí, quando eu comprei, contei na terapia, minha terapeuta falou, puta merda, tu vai levar a notificação pra debaixo da piscina
E aí eu me forcei a não fazer isso e usar ele realmente pra função que ele tem. A gente fica, né, com ele, fica avisando. Não, o meu não fica nada. Eu tenho nenhuma notificação no celular. No relógio. Mas tem uma coisa... Não tenho no celular também, nenhuma notificação. Então... Mas eu acho que tem... vou dizer 4 coisas aqui que eu vou fazer nos próximos dias. Uma é essa. Voltei pra natação. Nadar é a coisa que eu mais gosto de fazer. E é uma coisa radicalmente analógica. Acho que talvez... O teu corpo 100%, né, Ali? Completamente mergulhado em outra coisa. Essa é uma coisa. O meu café da manhã que eu não abro mão. Então, café da manhã pra mim vai sujar toda a louça, sim. Eu vou botar todos os potinhos do planeta. E assim, eu levo um tempo pra fazer, pra montar, pra pensar. E aí, às vezes, eu fico pensando, pô, mas eu demorei 1 hora pra fazer esse café da manhã. E aí, eu me obrigo a pensar, eu ia fazer o quê nessa hora? Eu ia ficar rolando no Instagram, não ia mudar nada na minha vida. Então, acho que o café da manhã é outra coisa. Nos próximos dias, eu vou fazer um workshop de cerâmica, que eu nunca fiz, de pintura de cerâmica. Boa. Que vai ser um workshop de poucas pessoas com cerâmica e vinho. Não tem como dar errado, né? Perfeito. Não tem como dar errado, vai ser muito maravilhoso. E por fim, uma última coisa que eu acho que é muito boa é fazer compras presencialmente. Por mais que às vezes seja chato e por mais que às vezes sim, eu vou pagar mais caro. Então assim, é ir à livraria comprar o livro e não pedir na Amazon. É ir a um lugar, provar uma coisa, olhar, pensar, sabe? Aqui a gente mora numa região onde tem muito bazar das coisas, então ir até lá, pegar na mão, escolher, pensar, porque aí eu acho que é um outro episódio, não vai mais dar tempo, que a gente já estourou todos os tempos desse episódio, mas uma coisa que a gente precisa, eu acho, falar é um pouco sobre o quanto a facilidade de comprar as coisas na internet faz com que a gente não só compre mais, mas com que a gente tenha perdido um pouco o critério, assim, o desejo de comprar. E que legal, e que não tô falando sobre o livro de tecido ou sobre o processo de secar flores, que isso é ótimo que dê pra comprar na internet, mas sobre outras coisas. Enfim, essas são as minhas 4. Bora pro mês de bar. Chegamos na nossa mesa de bar, reta final deste episódio, e eu quero te lembrar que nós temos uma campanha de financiamento coletivo. apoia.se/Donas da Petoda. A partir de R$5 por mês, você já tem acesso a uma série de benefícios, tem o nosso grupo de fofocas, tem Gym Rats, tem os encontros mensais que são virtuais, porque estamos em cidades diferentes, mas é muito incrível, porque assim, já teve gente do Japão participando, tá? É sempre muito, muito legal. A gente teve semana passada o encontro do Clube do Livro, junto com a Stephanie Ceola do Pós-Fácil, pra gente falar sobre a Casa dos Espíritos. E agora o nosso próximo encontro é no mês de maio com o Proibidão do Donas. Vem muito aí o episódio que não pode ter celular, não vai ser gravado, é exclusivo para apoiadoras pra gente contar fofocas pesadíssimas. Ela quer o Exposed, ela tá indo atrás desse Exposed, gente. Não, assim, eu tô assim, desde janeiro selecionando as piores histórias da minha vida de solteira, sabe? Tipo, vou servir entretenimento, eu estou dedicada. Por quê? Porque a gente vai contar a história da sopa? Vamos contar a história da sopa. Essa a gente tem vídeo, a gente pode fazer até uma exibição, um PowerPoint, assim. Não tô podendo perder essa aí. Vai ser Boa. tudo. E maio é o mês de aniversário do Donas, né? E aí, dia 16 de maio, tem o nosso festerê presencial em Blumenau pra gente comemorar tudo isso. Exatamente. E quero lembrar vocês também que na descrição dos episódios, independentemente de onde você esteja ouvindo, tem um link muito especial de uma coisa muito chique que a gente tá falando nos últimos episódios aqui, mas vamos falar de novo, que é o clube de assinatura da Pitaia. Você recebe em casa, minha amiga, uma lingerie por mês. Uma lingerie chiquérrima. Pra você comprar calcinha é chato. Na Pitaia, não. Porque você recebe em casa, você não imagina o que vem, as coleções são belíssimas, a coleção desse mês é inspirada no Diabo Veste Prada, que tá chegando aí no cinema. Eu tava usando hoje a caneta da coleção anterior, porque sempre vem um monte de mimos, e ela é maravilhosa. Então, assim, Clube Pitaia, tá? Vem com a gente, assine Pitaia. A gente tem cupom de desconto, Donas15. Tem todas as informações lá e a gente vive contando tudo lá no @donasdapetoda. Se você não segue ainda, segue nas redes sociais, porque é isso que a Sabrina falou, a gente depende delas, não é mesmo? A gente precisa delas pra viver. Então, fazer uma boa curadoria também é uma excelente forma de usar de forma inteligente
O seu as tempo. coisas. Tempo social, com Exato. certeza. Sabrina, conta pras pessoas como é que elas podem te acompanhar, ler as coisas maravilhosas que você escreve, por favor. Que maravilha. Não, eu gostaria até de escrever mais e fazer mais. Eu queria convidar as pessoas que estão ouvindo para acompanhar duas coisas. O meu perfil pessoal não faz muito sentido. Ele é fechado e ele é para os amigos e eu sugiro todo mundo aqui a ter o seu perfil pessoal fechado e a gente pode falar sobre isso. Mas eu tenho duas iniciativas bacanas, que é o Conectados e Protegidos, que é o @Conectados e Protegidos. É um perfil para adultos entenderem um pouco mais o quanto é ruim, arriscado e perigoso a gente tratar telas do jeito que a gente está tratando. É um projeto que eu tenho com uma pediatra aqui em Porto Alegre, a Carol Dalry, e a gente vai a lugares falar sobre esse assunto. Gostaria de me dedicar mais a ele. Existe o site conectadosprotegidos.com.br, tem material lá, é bem bacana. E a outra coisa que a gente falou tanto das minhas pinturas, eu tenho um Instagram que chama By Sapassos. Olha, eu fazendo merchan pela primeira vez. Amei, não sabia? Vocês olhem, tem todas as coisinhas que eu faço. Eu gosto de estimular as pessoas a fazerem. Então tem um pouco de bastidor, tem um pouco de coisas que eu já fiz, um pouco de coisas que estou fazendo. Então eu quero, dentro da minha lista, eu quero postar mais no By Sapassos do que no meu pessoal, assim, né? Eu quero estar mais no Conectados e Protegidos do que no meu pessoal. Porque daí eu sei que eu tô fazendo coisas que vão apoiar as pessoas nesse meu radicalmente analógico aí, que pode ser. Então eu queria sugerir esses dois. Quando vocês botarem na descrição em um lugar, são esses dois, é fácil. Aí vocês me acham. E quem sabe aí a gente se vê no perfil pessoal também. Mas esses dois acho que as pessoas conseguem me encontrar facilmente. A obra Confete eu quero, tá? Só queria deixar esse registro. Ela é linda. É belíssima. Sá, e duas coisas que você anda lendo, vendo, ouvindo, que podem ou não ter a ver com o assunto. O que você sugere pra galera? Então, vou falar uma coisa completamente lugar comum, que eu comecei a ler, deve ter falta 10 páginas, que é A Empregada. Que eu tinha muito preconceito do título, eu não sei nada sobre a história, tá? Eu não sei o que vai acontecer, eu não vejo nada antes sobre o livro, nem sobre o filme, nada. Eu vou assistir e enfim. E aí eu peguei no Kindle pra ler agora na volta do SX. E é novelinha, né? Gostei. E eu acho que vocês já devem ter indicado aqui, que eu vi mais de uma vez já, agora que tá no streaming, que é o Vozes do Trem, Trem das Vozes. A Lari vai saber. Vozes do Sonhos de Trem? Sonhos de Trem. Eu tô assim, encantada e com tudo, né? Com a profundidade de cada vez que eu assisti, eu já assisti umas 3 vezes, cada vez foi diferente. Então, eu sugeriria para as pessoas que não viram ainda, né? Porque não é o mainstream aí de tudo que rolou no Oscar esse ano, apesar da indicação da nossa fotografia. Ele foi muito surpreendente. Eu assisti a primeira vez sozinha, depois eu assisti com a minha mãe, depois eu assisti com o Alberto. E todo dia eu penso em alguma coisa que foi dita ali, assim, nesse filme, né? Em respirar e olhar como as coisas são bonitas. Então, seria isso, aleatório. Eram duas coisas. Arrasou. Arrasou. E agora a Lari tá mudando as dicas dela agora, tá? Eu tô aqui no roteiro e ela tá digitando tudo de novo agora. Então eu vou pegar pra você conseguir mudar, tá, linda? Eu vou fazer essa gentileza com você. Pode ir. Nessa onda de filmes, eu vou indicar um filme que eu ainda não tinha visto, que é de Oscars passados, que é o Dias Perfeitos, do Wes Anderson. E acho que tem tudo a ver com esse lance do analógico, obviamente aqui é trabalho, precarização, mas não descansa militante, tá? O filme é belíssimo, acho que ele tem uma coisa de ver uma beleza numa simplicidade, num analógico, no ir todo dia na maquininha pegar o seu energético e fazer as suas coisinhas, no design dos banheiros belíssimo, foi daí que o filme surgiu, inclusive. Então, assim, acho que tem tudo a ver com o episódio de hoje e eu acabei de rever. E a minha segunda dica é um livro do meu supracitado aqui, Luiz Antônio Simas, que é esse pensador que eu admiro tanto, que eu amo tanto, que eu acompanho tudo que ele faz, que eu sou fãzoca mesmo. E ele acabou de lançar o livro São Jorge, o Santo do Povo, o Povo do Santo. Como devota de São Jorge e todas as suas outras descendências e todo o seu sincretismo, eu comprei a pré-venda do livro. E é um livro muito delicioso, como tudo que o Simas faz. Tem coisas curiosíssimas sobre São Jorge, que mesmo que eu acompanhe muito e goste muito desse assunto, eu não sabia. Então, se você conhece alguém, certamente você conhece, porque afinal de contas é o santo do povo.
Se você conhece alguém que é devoto de São Jorge, que gosta, é um livro lindíssimo e que é muitíssimo bem escrito, como tudo que o Simas faz. Então essas são as minhas 2 dicas. Terminou aí, linda? Vai lá. Terminei, gatinha. Então, eu ainda não superei o lance da Lua, né? Da Artemis 2, assim, eu ainda tô muito obcecada nesse assunto. Eu vou demorar uns dias ainda, assim. E aí eu quero indicar um livro infantil, que eu acho que é um dos livros infantis que eu mais amo na vida, que é o Flicts, do Ziraldo. Que é um livro que ele escreveu falando sobre cores, que é outro assunto que eu gosto muito. E enfim, sobre a cor da lua, né? Sobre a cor da lua. Então as pessoas estavam alucinadas nesses últimos dias com a cor da lua. Então vai lá e lê Flicts, do Ziraldo, que é muito fofo. E aí, uma outra coisa que hoje de manhã eu tava falando com a nossa amiga Stephanie Ceola, porque assim, eu tava lendo uns livros pesadíssimos, até indiquei aqui e tal. E aí eu falei pra ela, ai amiga, me indica alguma coisa aí que seja mais leve, assim. Daí ela falou, vai ler poesia. E aí hoje, na hora do almoço, quando eu estava indo resolver BOs do meu antigo apartamento, eu peguei e tirei 5 minutos no caminho pra ler Carlos Drummond de Andrade, que é um dos meus poetas favoritos, assim. E enfim, e esses dias, inclusive, citei numa reunião de one-on-one. Sério. Cara, assim, eu como gestora, o negócio, assim, tipo, do nada eu comecei a citar, assim, não, porque esse poema aqui eu acho que tem a ver com o que tu tá falando, eu acho que vai ficar legal, assim, tu ler e tu refletir sobre isso. Mas enfim, leiam Carlos Drummond de Andrade, e no YouTube, se tu procurar, tem vários. Antigamente tinha um site que era tipo Memória Viva do Drummond, que era ele lendo os poemas. E é muito bonito, assim. Então procurem aí nas internet o que vocês acham. Muito bom, adorei. Muito bem. Sabrina, obrigada por estar aqui com a gente de novo. É um crime que a gente tenha demorado 6 anos pra gravar de novo. Não acontecerá de novo. Fique tranquilo. Estarei aqui em breve. Se quiserem falar comigo sobre qualquer uma dessas coisas ou nenhuma dessas. E prometo, não vou poder te Ana Mari, mas eu vou estar com a Lari, se não essa semana, certamente semana que vem, a gente vai ter uma coisinha analógica pra contar pra vocês. A Marina vem pra cá em breve também, vai rolar. Eu ia dizer, vocês podiam esperar eu chegar pra esse rolê, tá? A gente tem que dizer, né, Marina? Encerrando o episódio, temos que lembrar vocês que dia 7 de maio a gente vai estar no Gramado Summit, então tá aí uma bela oportunidade de se encontrar pessoalmente. Maravilhoso, talvez esteja lá, então a gente pode se ver. Então aí, ó, pronto, temos o nosso date. É isso. Tá vendo? Às vezes a gente só precisa falar. Bem analógica, que é buscar minha filha no colégio, ela fica presa lá. Então, vai lá. Pra quem tá nos ouvindo, beijo pra vocês. Tchau. Beijo. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.